Amém. Glória a Deus. É um privilégio, é uma alegria estarmos aqui, reunidos para glorificar o nome de Deus. A presença dele, ela é real. Não só nesse lugar, nesse ambiente, mas aí na tua casa. A presença de Deus, ela alcança toda a terra. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, em todos os ambientes. Que você possa ter a convicção de que Ele está aí ouvindo a tua voz, ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração. Muitas vezes, mesmo que não saiam palavras da tua boca, saem palavras do teu coração. Ele conhece e Ele sonda lugares que nós nem mesmo sabemos que existe. Ele é um Deus presente. Ele está presente aí, Ele está presente aqui nesse lugar. Eu gostaria de mais uma vez orar com você nesta noite. Se você puder fechar os teus olhos mais uma vez e pedir, Espírito Santo de Deus, que a tua vontade seja feita, Pai. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Que nós possamos entender mais da tua palavra, porque quando entendemos da tua palavra, nossa mente é transformada e nós precisamos de uma mudança de mente, Pai. Nós precisamos usar mais a nossa fé. Espírito Santo de Deus, nos ensina a usar a nossa fé, Pai. Que nós possamos ser ousados, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ter atitudes, Pai, que façam com que o Senhor haja a nosso favor, Pai, intervindo em situações, Pai. Que nós possamos aprender a orar, aprender a clamar a Ti, Pai. Que nós possamos perder o medo, perder a insegurança e aprendamos a confiar na Tua palavra, a confiar na Tua verdade, Pai. Pois o amor, ele lança fora todo medo, Pai. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, pedir para que o Senhor venha encher os nossos corações do Teu amor, Pai. Para que toda insegurança caia por terra, Pai. Para que todo laço do passarinheiro, tudo aquilo que tenta nos desanimar, tudo aquilo que tenta, Espírito Santo de Deus, nos tirar do foco, venha em nome de Jesus Cristo ser destruído. E que todas as outras vozes agora, Deus, sejam silenciadas, a voz da nossa carne, os nossos desejos, a nossa ansiedade. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, Pai. Fique à vontade em nosso meio, faz a Tua vontade, Deus, aleluia. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você a respeito de fé. Nós ouvimos muitas vezes falar sobre esse tema, falar sobre essa verdade, mas pouco nós temos visto a prática da fé, a prática da coragem, da ousadia, de quando existe uma impossibilidade, diante daquela impossibilidade haver ali uma atitude de fé que mude o cenário, que mude as coisas. Não, muitas vezes nós temos como hábito um conformismo. Nós vemos uma situação de impossibilidade e dizemos, não, é assim mesmo. Nós vemos uma situação de dificuldades e dizemos, não, mas é daí para pior. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que o Espírito Santo de Deus nos ungiu e nos colocou nesse lugar e nos ensinou e nos ensina da palavra. Ele faz todas estas coisas para que nós possamos ter atitudes de fé que venham a intervir na sociedade. Lugares que antes eram cativeiros possam se tornar em locais de liberdade. Em lugares que havia mentira, possam esses lugares serem transformados em lugares de verdade. Através da minha e da tua fé, nós precisamos exercer a nossa fé para que cenários sejam transformados. A fé, ela te conduz ao cumprimento do propósito. Todos nós temos um propósito em nossas vidas. Mesmo que você talvez não o conheça, não o saiba ainda. Existe um propósito pré-estabelecido para a minha e para a tua vida. Esse propósito, ele foi colocado nas nossas vidas como um desígnio, para que nós possamos caminhar e alcançar o cumprimento dele. E muitas vezes nós caminhamos meio que sem direção, sem saber bem como são as coisas, ou achando que tudo que acontece é normal, é natural, e caminhamos. Mas eu não sei se talvez isso já tenha sido falado para você, mas existe sim um propósito para a tua vida, para a tua existência. O Espírito Santo de Deus, Ele estabeleceu algo para a tua história.
Ele estabeleceu algo para a tua vida. E eu quero falar um pouco da história de alguns homens aqui. Abra o teu coração essa noite, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar com a tua vida. Se você puder na tua casa, abrir no livro de Josué, capítulo 10, versículo 5. Se você quiser apenas ouvir, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo, Pai. Saia do natural e viva o sobrenatural de Deus. Nessa história que eu vou contar agora, nós vemos um homem chamado por Josué. Esse homem foi escolhido por Deus para fazer algo muito especial, que era conduzir o povo diante de uma conquista, a conquista de uma terra que foi prometida. E diante desse cenário, Josué estava ali com seus homens, e ele havia feito aliança com um povo. E esse povo, em um certo momento, diante daquela situação de conquista da terra, começou a ser ameaçado por 5 reis. E esses 5 reis começaram a tramar um grande ataque contra aquele povo que era o povo aliado ao povo de Josué, ao povo de Israel, que estava no propósito de conquistar a terra prometida. No versículo 5 ao 13 diz assim, capítulo 10. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zecá e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Havia uma batalha sendo travada, e Josué tinha um propósito naquele lugar, que era destruir aqueles povos inimigos, que viviam conforme a sua vontade, concupiscência, que não tinham amor, que eram homens extremamente maliciosos, maldosos. E havia um propósito pré-definido por Deus: você irá conquistar aquela terra. Então aqueles homens começaram ali naquela peleja, Josué em cima de uma palavra, porque Deus disse: eu estou contigo. Josué teve uma atitude de fé impressionante, que é isso que eu quero tirar como lição para mim e para a tua vida. Muitas vezes nós desistimos com tanta facilidade de algumas coisas que estão em nossas mãos. Muitas vezes nós entregamos os pontos com tanta facilidade, desistimos. Mas Josué estava diante de uma batalha, e ele precisava que o sol parasse para que o dia continuasse, para que o dia se estendesse, para que houvesse claridade. E em uma atitude de fé, ele pede para que o sol, ele ordena para que o sol pare. Não houve incredulidade, não houve tempo para que a incredulidade fosse gerada no coração dele. Não, houve apenas uma atitude de fé e certeza, porque ele estava caminhando na vontade de Deus.
E ele olha para o sol e diz: sol pare, lua pare. O sol e a lua pararam para que o propósito de Josué fosse estabelecido. O sol e a lua pararam, a galáxia parou, porque a fé é alinhada à vontade de Deus. Quando a fé está alinhada à vontade de Deus, todas as coisas acontecem. Mas é necessário uma atitude de fé. Meu irmão, os astros do céu, a galáxia, se submete à fé alinhada à vontade de Deus. Eu quero continuar um pouco mais com você. Eu quero ir com você agora no livro de Êxodo. Se você puder abrir comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao 22, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, e estes entraram atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para estes clareava, para eles escurecia. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Meu irmão, essa é uma outra atitude de fé que nos impressiona. Nós acabamos de falar de Josué, aonde a galáxia parou para que o propósito fosse estabelecido, fosse concretizado. E agora nós vemos algo impressionante. Moisés tinha um propósito, que era prosseguir em sua caminhada. Mas diante da caminhada em que havia estabelecido ali, havia um enorme mar, um rio, e era impossível passar. Haviam crianças, haviam idosos, haviam animais. Como passariam? E diante da impossibilidade, eles não simplesmente recuaram, porque para trás estavam os seus inimigos, não havia mais espaço para voltar. Foi-se tomada uma decisão que não dava mais para recuar. Essa decisão exigia deles uma postura de continuidade. Você deve permanecer firme e constante, prosseguindo, não recuando. E diante daquela impossibilidade de haver a bravura do mar, à frente daquele povo, à frente daqueles homens, à frente de Moisés, nada deteve a fé alinhada à vontade de Deus. A vontade de Deus para aquele povo era para que eles permanecessem firmes e continuassem. Mas havia um obstáculo extremamente grande, impossível de ser passado, impossível, não há como. E quantas vezes não é assim na minha e na tua vida? Quantas vezes barreiras surgem, dificuldades aparecem, que aos olhos humanos são intransponíveis, é impossível passar por aí. Mas algo impressionante aconteceu. O mar se abriu e aquele povo passou a seco. Meu irmão, a galáxia parou. E a bravura dos mares se submete à fé alinhada à vontade de Deus. Mas não para por aí. Esses textos por si só já são impressionantes e impactantes. Mas eu quero compartilhar mais um texto com você.
no livro de Marcos, se você puder abrir, capítulo 4, no versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E haviam com ele também outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, e ainda não tendes fé? Esse é um outro cenário também desesperador. Aqueles homens estavam completamente desesperados. O vento se levantou, e o vento fazia com que aquele barco parecesse que fosse ir a pico, parecesse que fosse ir a sua completa ruína, destruição, afundaria e levaria a vida daqueles homens consigo. E com certeza é algo desesperador. Eu morei muitos anos próximo ao mar, e sim, o barulho do mar é impressionante em dias de ressaca. Quanto mais estar em alto mar, em uma situação dessa de total fraqueza. Meu irmão, eles estavam nessa situação. E quando se levantou aquele vento e o mar começou a sacudir o barco e não havia mais onde segurar, e o desespero começou a tomar conta, eles não enxergavam mais um palmo à frente. Jesus Cristo estava naquele lugar. E não há vento, não há tempestade que perturbe o Mestre. E é esse mesmo Mestre que fez a galáxia parar. Foi esse mesmo Jesus que fez o mar se abrir. É esse mesmo Jesus que acalmou uma tempestade. E é esse mesmo Jesus que habita no meu e no teu coração. Eu falei de exemplos aqui que você possa dizer: mas esses homens, Moisés foi escolhido, Josué, o próprio Jesus, os discípulos. Não, meu irmão. Eu trouxe mais um exemplo. Esse exemplo eu gosto muito em particular. Esse homem teve uma vida muito controversa, questionável, mesmo que tenha sido escolhido no ventre de sua mãe. Ele viveu muitas vezes fazendo a sua própria vontade, pagou o preço por isso. Eu quero compartilhar um pouquinho dele com você. Está lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Esse homem, ele se chama Sansão. Ele foi escolhido no ventre de sua mãe, e havia um propósito para a vida dele, para que ele começasse a trazer livramento para os filhos de Israel. Esse era o propósito da vida de Sansão. Ele foi um dos juízes levantados por Deus, para que trouxesse libertação ao povo de Israel, que por muitas vezes era tido por cativo pelos filisteus. Agora eu quero que você continue comigo essa história. No capítulo 16, versículo 28 até o 30, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O que havia acontecido? Sansão havia sido capturado. Sansão havia perdido a sua força. Arrancaram os olhos dele, ele perdeu a visão, cortaram o cabelo dele. Naquele momento o voto de Nazireu caiu por terra.
Todas as coisas que ele havia votado foram deixadas de lado. Ele escolheu viver uma vida que talvez, muitas vezes nós escolhemos. Uma vida fazendo a sua vontade, uma vida afastado, brincando com as coisas de Deus. Não tendo responsabilidade, não honrando o chamado que Deus tem para mim, para a tua vida. Se você está ouvindo isso aqui essa noite, é porque Deus tem um chamado para a tua vida, meu irmão. É porque Deus tem um propósito, assim como tinha com a vida de Sansão. Mas Sansão se distraiu com as vaidades, com as concupiscências, com as coisas, e começou a viver, e toda essa vida colocou ele nessa situação. Mas lembre-se, Sansão tinha um propósito: livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, iniciar esse processo. E diante dessa situação, ele estava ali preso no templo. Ele havia sido dominado, ele havia sido tomado pelos filisteus. Colocaram ele ali como um palhaço, preso por 2 colunas, e com suas mãos ele se sustentava acorrentado. E assim estava Sansão, e ainda por cima cego. Até que ele tem um lapso de fé e diz: Deus, lembra-te de mim. Abraçou-se, pois, versículo 29, Sansão, com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Você se lembra qual era o propósito da vida de Sansão? Era iniciar um processo de libertação da vida dos israelitas. E quando ele se lembrou de Deus, todo o propósito da vida dele foi cumprido. Não ficou faltando nada. Pelo contrário, foi tudo de uma vez só. Haviam ali generais, haviam ali homens poderosos, homens dominadores, homens terríveis, homens sem um pingo de arrependimento, homens maus, corruptos. E diante de toda aquela assembleia de blasfêmia, porque eles não só blasfemavam contra Sansão, mas contra Deus. Diante de todo aquele cenário, achando que Sansão estava destruído, morto, perdeu a força. Não. Quando ele se lembrou de Deus, quando ele disse: Deus, eu estou cego, eu estou preso, acorrentado, olha a minha situação. Mas eu sei que essa situação não é aquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu sei que este cenário não é o cenário ao qual o Senhor me viu quando eu estava ainda no ventre da minha mãe e tu proferistes aquelas palavras de que eu livraria esse povo do jugo dos filisteus. E naquele momento ele se lembrou de tudo isso e esqueceu de toda a dificuldade em que ele estava vivendo. Ele esqueceu de toda a sujeira, ele esqueceu de todo o pecado, ele esqueceu de toda a deficiência, ele esqueceu da cegueira. E ele se lembrou de Deus. Meu irmão, esta noite é uma noite em que Deus, Ele quer que nós venhamos a lembrar dEle. A fé, ela nos leva diretamente ao nosso propósito. Sansão, quando teve uma atitude de fé, viveu o propósito de Deus de uma vez só. Ele não morreu sem que o propósito de Deus tivesse se cumprido em sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você consiga pensar isso comigo. E entendendo essa história, entendendo o que aconteceu também na vida de Josué, também na vida de Moisés, também na vida dos discípulos que, diante daquele cenário, experimentaram algo incrível, algo impressionante, a experiência da salvação no meio de uma tempestade, onde a morte deles era certa. Eles eram homens experientes, homens do mar,
pescadores que viviam disso, que tinham a sua árvore genealógica também nisso, era a economia. Mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade os levou ao desespero. Mas eles confiaram. Eles clamaram. Eles tinham a quem buscar. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei qual é a situação em que você está. Mas assim como os discípulos, tenha a certeza que você tem a quem procurar. Assim como Sansão, mesmo preso, ele teve também a quem procurar. Mesmo acorrentado na sua própria escolha de pecado, de concupiscência, de falha, ele teve a quem procurar, a quem clamar. Josué também. Eu gostaria de pedir para que você fechasse os teus olhos, meu irmão. Nesta noite. Eu não sei em que momento da vida você está. Eu não sei se, como Josué, você precisa que algo impossível aconteça para que você vença uma batalha que está travando. Eu não sei se, como Moisés, você precisa continuar caminhando, mas existe uma barreira que está te impedindo. Ou se, como os discípulos que estavam desesperados, clamando por socorro, no meio das dificuldades. Não, eu estou como Sansão, preso, acorrentado. Meus adversários, eles riem e zombam. Estou cego, não há mais esperança para mim. Meu irmão, muitas coisas talvez eu não saiba. Mas existe uma coisa que eu sei. Nenhum destes homens citados ficaram prostrados diante das suas impossibilidades. Para Josué, a galáxia parou e ele venceu a sua guerra. Para Moisés, o mar se abriu e ele continuou a sua trajetória. Para os discípulos, o que parecia sua destruição se tornou uma experiência inesquecível de salvação. E Sansão cumpriu todo o seu propósito. E o que o prendia não suportou a ação do Espírito Santo. Sua fé é a ferramenta que o Espírito Santo usa para intervir na sua história. A sua fé é a ferramenta que o Espírito Santo quer encontrar esta noite para mudar a sua trajetória. Para mudar tudo aquilo que talvez já haja um decreto de falência, um decreto de destruição. Não. Quando você usa a sua fé, até a galáxia pode parar a teu favor. Quando você usa a tua fé, até os mares podem se abrir para que você passe. Quando você usa a tua fé, se existe um vício que te acorrenta, se existe uma dificuldade que te prende, se existe uma palavra de maldição que ainda está te acorrentando ao passado, tudo isso é destruído. Todos os seus pecados são perdoados e uma nova história Deus tem para a tua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário uma atitude de fé. Houveram atitudes de fé desses homens. Moisés se posicionou e marchou. Josué olhou para o céu e disse: sol, pare, lua, pare. Sansão, diante daquelas colunas que o prendiam e aquelas correntes que entrelaçavam o seu braço, se jogou sobre elas. E os discípulos, no momento mais desesperador, se prostraram diante do Mestre. E se você diz: mas eu não tenho fé, e como outro homem da Bíblia, Pedro, quando saiu do barco e começou a andar em direção ao Mestre, pisando sobre as águas, e olhou para o lado e viu a tempestade e começou a afundar, sua fé começou a se esvair. Jesus Cristo não o deixou quando ele clamou. Ou seja, não há para onde correr, meu irmão. Não é na desculpa da pouca fé, não é na desculpa da fraqueza, da dificuldade. Todos esses homens tiveram o cenário das suas vidas transformados quando decidiram se posicionar.
E é para esse posicionamento que Deus tem nos chamado. Para que deixemos aquilo que nos prende, para que vivamos a liberdade e cumpramos o propósito dele nessa geração. Para que olhemos as impossibilidades e digamos: não, o meu Deus abriu um mar, o meu Deus fez o sol e a lua parar. O que é essa impossibilidade diante disso? O que é essa impossibilidade diante da galáxia parar e assistir o mover de Deus na terra? Se a galáxia tiver que parar novamente para ver Deus agir, ela vai parar. O inferno treme quando você se posiciona. Mas você não pode parar no meio da travessia do mar e desistir. Você não pode, no meio da batalha, depois do sol e a lua parados, dizer: Deus, eu não quero mais guerrear. Você não pode, diante das fraquezas da vida, impossibilidades e vergonhas, dizer: Deus, eu estou acorrentado e quero somente desistir. Não. Ele te chama esta noite para que você se torne um inconformado com estas situações. É no ordinário, é no natural, é no normal que o sobrenatural de Deus acontece. Que o extraordinário de Deus chega na minha e na tua vida. Eu e você temos um Salvador, meu irmão. Eu e você temos um Criador. Eu e você temos um Deus, um Pai, que olha para tudo que nós estamos passando e diz: me chama para essa batalha, me chama. Quando Josué estava guerreando, é dito que quando aquelas pedras caíram do céu, mataram mais homens do que a espada do povo de Israel, porque Deus estava dizendo: me chama. Eu estou aqui, conte comigo, eu não vou apenas assistir, eu vou te ajudar, eu vou intervir na tua história. O Espírito Santo de Deus, ele quer intervir na tua história esta noite. Feche os teus olhos, ore comigo, meu irmão. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por ti esta noite. Nós vemos que o Senhor é o Deus de Josué. Nós vemos que o Senhor é o Deus de Moisés, também o Deus de Sansão. Espírito Santo de Deus, nós clamamos por ti esta noite e dizemos: Deus, intervenha em nossa história, intervenha em nossas impossibilidades. Oh, Espírito Santo de Deus, faz o impossível acontecer, Pai. Todo cenário de doença, todo cenário de enfermidade, de prisão, de cadeia, nós aprendemos lendo a Tua palavra que o Senhor não se limita a isso. Pelo contrário, o Senhor nos chama para que nós venhamos a usar a nossa fé, para que o Senhor venha a intervir na história da humanidade. Oh, Espírito Santo de Deus, começa em nós, Pai. Começa nessa geração, Pai. Que nós possamos, Espírito Santo de Deus, ter atitudes de fé, de ousadia, de intrepidez. Oh! Talvez hoje você esteja aí na tua casa, desanimado, prostrado. Oh, mas o Espírito Santo de Deus, ele te chama para um relacionamento íntimo. Ele te chama para andar sobre o mar. Ande sobre o mar com Ele. E se as tuas pernas falharem, tenha convicção que Ele estará lá para te levantar. Oh! Que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter a convicção de que Ele pagou um alto preço. Jesus Cristo tinha um propósito. Esse propósito era salvar a minha e a tua vida do lago de fogo e enxofre eterno. E Ele suportou a morte de cruz. Ele suportou a maior das vergonhas. Ele suportou ser cuspido em sua face. Ele suportou ser estapeado. Ele suportou a maior das vergonhas dos homens, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui dizendo: Deus, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Nós queremos cooperar com a Tua obra, Deus. Nós queremos fazer a Tua vontade, porque nós temos certeza que quando fazemos a Tua vontade, nós nos aproximamos do cumprimento do nosso propósito. E quando você está cumprindo o propósito, meu irmão de Deus, a satisfação do teu coração é algo que dinheiro nenhum pode pagar.
A alegria, o gozo não são momentâneos, mas são eternos. Se posicione aí na tua casa. Se posicione e tenha a convicção que aquele que chama sustenta. Aquele que chama protege, aquele que chama guarda. E quando você usa a tua fé e ela está alinhada à vontade de Deus, o impossível acontecerá. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pelo teu, Pai, pelo teu carinho, Pai. Por confiar em nós, por ainda acreditar em nós, por depositar em nós tão precioso, Espírito Santo de Deus, amor. Tão preciosa a riqueza, Pai, que príncipes e reis não tiveram o privilégio de carregar, mas nós temos. Não porque somos dignos, mas porque aprendemos, Jesus, que o Senhor nos amou primeiro. Que o Senhor nos escolheu ainda quando éramos pecadores, falhos, ainda não te conhecíamos. E esta noite nós decidimos, Pai. Nós decidimos andar contigo. Se você está ouvindo essa mensagem e nunca o aceitou como seu suficiente Senhor e Salvador, esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento de chamar para a tua história aquele que tem poder para mudar toda a humanidade. Esse é o momento de chamar à existência as coisas que não existem e dizer: Deus, entra na minha história e traz amor onde não existe mais amor. Traz paz onde só existe guerra. Eu escolho o Senhor, Pai, porque eu sei, Deus, que o Senhor nunca me abandonará e o teu propósito se cumprirá na minha vida. Meu irmão, tenha convicção disso. E você que está aí, talvez preso a alguma situação, a alguma impossibilidade, a algo que ainda você diz: mas como eu posso? Como Deus me amaria com isso que eu carrego? Meu irmão, essa é a noite de pegar esta coluna que está te prendendo, junto com essa corrente, e lançar ela sobre terra. Esse não é o final da tua vida, é apenas o início. Só depende do teu posicionamento e da tua fé, porque o resto Ele já fez pela tua vida. E Ele espera esse posicionamento teu, meu irmão. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por tão grande amor. Obrigado, Jesus Cristo. Nós te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, Pai. Tu és bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo na minha história, na história do meu irmão. Que toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, adoração, exaltação, Pai, sejam entregues a Ti. Oh, Jesus, Tu és digno, Pai. Que você possa guardar essas palavras no teu coração, meu irmão, e não deixar que isso morra, mas que isso produza fruto, que isso produza vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você continue nesse espírito, que você continue com esse sentimento, em nome de Jesus. Oh, Jesus, Tu és digno, Pai. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és desejado, Pai. Nós ansiamos por Ti, Deus. Nós não olhamos apenas para Tuas mãos ou para aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós queremos o Senhor morando em nós. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Pra te adorar que eu vivo, pra te adorar que eu vivo só pra Aleluia. Ti. Oh, Jesus. Tenha um momento de oração aí com Ele, meu irmão. Diga a Deus: oh, obrigado, Pai, pela oportunidade de Te chamar de Pai mais uma vez. Pra te adorar.
te adorar, que eu vivo só pra ti. Oh Jesus, nós vivemos pra te adorar, pra te adorar, que eu vivo pra te adorar, eu vivo. Nós te adoramos, só Pai. pra ti. Nós te adoramos, Pai. Pra te adorar que eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, Jesus. Não se trata apenas de superação, mas de intervenção do Espírito Santo por meio da fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Ele é maravilhoso. Tem alguns pedidos de oração que eu gostaria de compartilhar. Aleluia. Oração pela vida da Sandra e familiares que perdeu sua mãe por conta da Covid. Oh, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar a Ti a vida da Sandra, Pai, daqueles familiares dela, Pai. Oh, Jesus, só Tu sabes, Pai. Só Tu sabes o que está no coração deles, Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça alcance aquela família e que o Espírito Santo Consolador venha consolar aqueles corações. O Paracletos, o Espírito Santo Ajudador, venha ajudar essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh, Pai, que em nome de Jesus Cristo, não só essa família, eu estendo a oração, Pai, para aquelas famílias que estão perdendo seus entes queridos. Deus, entra com a Tua intervenção, vem fazer, Pai, o que nenhum homem fez, Pai. Vem fazer o que a história nunca viu, Pai. E que nós possamos experimentar dias que essa terra nunca observou. Que nós possamos experimentar, Espírito Santo de Deus, um amor, Espírito Santo de Deus, incompreensível. Que cadeias sejam destruídas, que guilhões sejam arrancados, que em nome de Jesus Cristo as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja que tem se levantado nesses dias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelos anjos, os espíritos ministradores, para que eles em nome de Jesus Cristo venham servir, Pai eterno e amado, os Teus filhos que estão nos quatro cantos desta terra proclamando o Evangelho, alguns em silêncio, alguns escondidos, onde existem perseguições, onde homens são degolados e os Teus olhos veem, mas nós intercedemos por eles, Pai, por esses que entregam as suas vidas como os moravianos, que entregavam as suas vidas como escravos para proclamarem o Evangelho em lugares aonde nenhum homem queria ir ou queria estar. Mas eles aprenderam contigo a não fugir do propósito, mas a encarar o propósito, porque o nosso gozo, a nossa alegria não é apenas temporal, mas é eterna e incomparável. Alegria Tu tens preparado para aqueles que caminham esta terra pregando o Evangelho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos cantar mais um louvor e já estamos prosseguindo para o encerramento. Que em nome de Jesus Cristo você possa mais uma vez, meu irmão, fechar os teus olhos. É maravilhoso contemplar a presença dele com os olhos da fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus.
sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. De tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai. Agradecer, Pai, por estar no meio de nós. Agradecer, Espírito Santo de Deus, pela Tua intervenção divina esta noite. E agradecer, Pai, porque nós cremos que o Senhor está conosco e nos abençoará, para que nós vivamos um novo momento, uma nova história nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Jesus Cristo, pela oportunidade e o privilégio que temos de te chamar de Pai. Obrigado por mais uma vez sabermos que o Senhor está nos sustentando. Porque se até aqui chegamos é porque Tu tem nos guardado. Se até aqui chegamos é porque Tu tens nos conduzido, nos sustentado. É porque ainda há um propósito na minha vida e na vida do meu irmão. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E que nós não venhamos a atrapalhar a Tua vontade, mas nós venhamos, Espírito Santo, a fazer parte dela. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, porque a Tua presença não está limitada em 4 paredes. Não, a Tua presença está em todos os lugares. O Espírito que está aqui está aí. Que toda doença, que toda enfermidade, que toda dor, toda amargura caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo espírito imundo seja expulso agora. E que a paz venha reinar no teu lar, a alegria venha reinar na tua casa. Recebe estas palavras sobre a tua vida.